estão? Então, diante do cenário mundial que estamos vivendo, né? Saltou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. E eu entendo que esse é um momento que nós precisamos estar nos enchendo e nos revestindo de palavras de fé, palavras de sabedoria, né? Palavras que venham de Deus, palavras de ânimo. E nesse momento eu queria que você pudesse acompanhar comigo aquilo que Deus ministrou ao meu coração. E eu espero que você seja alcançado nesse momento. Amém? Então, se você tiver uma Bíblia perto de você, você puder abrir, abre comigo no livro de Mateus, no capítulo 4. E se você não tem uma Bíblia ao seu alcance agora, escuta o que eu vou ler, né? E vamos ficar sensíveis àquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração nessa hora. Amém? Então, Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Versículo 2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as suas mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Verso 7 diz assim: contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. No verso 10 diz assim: ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e os serviram. Amém, queridos? Algo que eu quero deixar claro para você é que Deus realmente é bom, né? Algumas pessoas têm se pronunciado dizendo que isso é um tempo de provação, que Deus tem provado os seus filhos na terra. Mas, querido, deixa eu te dizer, a palavra de Deus afirma e ela é clara: Deus é bom. E tudo que Ele faz, tudo que provém dEle também é bom. Né? No Salmo 119, versículo 68, diz assim: ó Deus, tu és bom e fazes o bem. Outra versão diz: tu és bom e tudo que fazes é muito bom. E em 1 Timóteo 4,4 também diz lá: pois tudo o que Deus criou é bom. Tudo o que Deus fez é bom. Tiago 1, versículo 16 e 17 também diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Então, queridos, esse é o caráter de Deus. Ele é bom, nele não há treva alguma. Então, tudo o que vem dele é bom. Todo esse cenário que estamos vendo hoje, todo esse alvoroço, essa agitação mundial por conta desse vírus que tem se propagado, não vem de Deus. E algo que fica claro nesse texto é quando Satanás leva Jesus e coloca ele lá no alto e diz: olha, tudo isso aqui eu vou te dar se você prostrar e me adorar.
Tudo nesse mundo, querido, o mundo já está nas mãos do diabo, desde a queda de Adão. Então tudo que acontece no mundo de mal, não é porque foi Deus que fez, não. Isso não é o que a palavra diz, isso não é a verdade. E Jesus Jesus rebate as propostas do diabo com a palavra. Ele sempre diz, está escrito, está escrito. E isso foi algo que saltou no meu coração, né? O que temos falado diante de tantas más notícias, de tantas coisas que temos visto nos noticiários, às vezes nem na televisão a gente, mesmo que a gente se proponha a não assistir a televisão, os jornais, temos uma arma na nossa mão, né, que nos bombardeia diariamente, que é o celular. Se não tivermos cuidado, querido, nós vamos ser infectados com a incredulidade que o mundo tem propagado nesse tempo. E deixa eu te dizer, esse é o momento de nos levantarmos em fé, falando para o mundo, está escrito, eu não morrerei, eu viverei para contar os feitos do Senhor. Está escrito, nós temos que combater, queridos, a incredulidade, toda doença, todo mal, com a palavra. Amém? Então, mesmo Jesus estava nesse momento que Jesus estava numa quarentena, ele estava recluso por uns dias, né? Em jejum, né? Se absteve de todo alimento. E Satanás veio nesse tempo para tentar a Jesus, né? E o que eu acho mais interessante é que a Bíblia fala em Hebreus que Jesus foi tentado em tudo. Hebreus 4,15 diz assim, nós temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Sabe, queridos, Jesus passou por todo tipo de tentação. E mais na frente, ou melhor, em outro versículo de Hebreus 2,18 diz assim, naquilo que Jesus mesmo sofreu, sendo tentado, ele é capaz, ele é poderoso para socorrer os que estão sendo atacados pela tentação. Sabe, queridos, eu sei que por causa das más notícias, nós somos tentados a não crer naquilo que a palavra diz. Por causa dos bombardeios que o mundo lança na nossa mente, nós podemos estar sendo tentados a olhar mais para as circunstâncias, mas eu quero te dizer que Jesus passou por toda sorte de tentação, mas ele não cedeu. Ele dizia, está escrito. Essa deve ser a nossa afirmação. Esse deve ser a nossa resposta para o mundo nesse momento. Está escrito. Está escrito. Sabe? A palavra diz que Jesus mesmo, quando estava se despedindo dos seus, ali antes de ir para a cruz, ele disse, olha, vocês vão passar por aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci, então vocês também vencerão, né? E nós podemos pegar também o exemplo de Paulo, quando ele diz, olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar, queridos, aquelas pessoas que em fé e perseverança permaneceram em Deus, crendo na palavra, e essa deve ser a nossa atitude nos dias de hoje. Rebater as informações do mundo, dizendo, está escrito, praga nenhuma me alcançará, vírus nenhum, doença nenhuma chegará até a minha família. Eu estou guardada, eu estou protegida, eu sou filha, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a minha família. Amém, queridas e queridos? Esse é o momento de nos levantarmos em fé. E eu quero te animar nesse momento. E ouse, experimente
ousar falar a palavra. Está escrito. Porque o que Deus diz ao meu respeito é a verdade. Por mais que o que estejamos passando no contexto mundial seja uma verdade, querido, nós não podemos negar. Existe essa verdade que esse vírus está matando tantas pessoas. Mas essa não deve ser a nossa verdade absoluta, essa é uma verdade relativa. A nossa verdade absoluta é a palavra de Deus e é nela que devemos nos firmar. Firmar a nossa fé, nos alimentar, sabe? Seleciona, querido, o que você está vendo na internet, o que você está vendo nas televisões, nos jornais. Ou eu te aconselho a procurar simplesmente, por exemplo, os sites do Ministério da Saúde para você saber como tem que se prevenir, quais são as medidas preventivas que você tem que fazer. Mas não fica dando ouvidos, querido, a toda sorte de informação que você vê na internet ou na televisão. Dá ouvidos à palavra de Deus, dá ouvidos àquilo que Deus fala a teu respeito, sabe? E ousa se levantar em fé e dizer, está escrito, eu não vou morrer, eu estou guardado, eu estou protegido no esconderijo do Altíssimo, eu posso descansar, porque está escrito. Assim como Jesus venceu no deserto, falando para Satanás, está escrito, nós venceremos essa pandemia que está no mundo. Na verdade, nós já vencemos, porque sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas nós devemos vencer, queridos, cada dia as informações que têm chegado na nossa mente, as informações que nós mesmos temos colocado diante dos nossos olhos. Nós precisamos dar passos ousados de fé e entender que aquele que habita em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Então, queridos, está escrito. A palavra de Deus é a verdade. Não existe, para nós não existe crise, porque nós estamos em Cristo. Por mais que o mundo esteja na crise mundial, nessa crise na área de saúde, e nós estamos no mundo, nós não precisamos ser afetados por essa crise. Amém? Então eu quero que você se anime nesse momento. Fica feliz com aquilo que o Senhor diz a seu respeito, sabe? Fica empolgado, querido. Se você não tem muito conhecimento sobre a Bíblia, sobre o que diz, mas você pelo menos conhece um versículo, você sabe uma passagem. Se você sabe que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, se agarra nisso, querido. Se agarra nesse versículo e vive ele. Amém? O Senhor é o nosso pastor, nada vai te faltar. Não vai te faltar saúde, não vai te faltar paz, não vai te faltar alegria. Então, queridos, eu quero simplesmente te animar e te encorajar a ousar crer em Deus e crer na palavra. Faça como Jesus, né? Faz as confissões de fé, assim como Jesus fez. Cita a palavra. Não deixa que as perturbações do mundo permaneçam na tua cabeça. Porque nós temos até uma frase que Kenneth Hagin falou, né? Um passarinho, ele pode chegar a pousar na tua cabeça, mas ele só faz ninho se você permitir. Então não deixa que esses pensamentos façam ninhos na tua cabeça. Renova tua mente com a palavra, dizendo, está escrito. Está escrito. Eu posso andar em saúde divina, eu tenho a saúde divina em mim. O que habita em mim é maior do que o que está no mundo. Deus é bom, querido. Vamos propagar essa mensagem, vamos compartilhar boas novas do Evangelho. E essa é a nossa dose diária de fé. Está escrito, você não vai morrer, você vai viver, você não vai ser contaminado com as coisas desse mundo. Permanece com os teus olhos fixos no Senhor e tudo vai bem. Amém? Eu quero agradecer a sua atenção e seja abençoado na prática dessa palavra.